Sejam bem-vindos de volta ao Bilíngue em Pauta, seu podcast sobre educação bilíngue. Este é o segundo episódio do tema Impactos da colonização na língua e na cultura brasileira. E temos o prazer de receber Marina Grilli para explicar um pouco mais do que é colonialidade. No primeiro episódio, falamos sobre colonização e agora vamos continuar o assunto, mas conduzindo para a educação bilíngue e o dia a dia da escola. Marina, que prazer estar aqui com você. Eu sugiro que a gente comece revisando o que falamos no episódio passado e então seguindo para o dia a dia da escola. Seja bem-vinda de volta. Obrigada, Bruna. Vamos então dar uma retomada aqui, né? A gente estava comentando que, de maneira resumida, a sociedade brasileira foi totalmente moldada pela colonialidade, né? Pelos que os europeus trouxeram na colonização e que está aí vigente até hoje. Então, os nossos modos de vida, as nossas ideias sobre o que é superior, civilizado e o que vale menos, tudo isso veio de fora. A gente não consegue imaginar como seria a sociedade brasileira sem essa presença e essa interferência europeia. E com certeza isso tem um impacto gigante na forma como a gente aprende e ensina línguas até hoje. Ótimo. Acredito que todo mundo tenha se beneficiado, todo mundo aí que está ouvindo se beneficiou da sua revisão. E vamos continuando. E agora, e na escola, e no ensino de línguas, como que isso aparece? Como que o professor consegue entender tudo isso e levar para a sala de aula? Bem, a gente percebe uma busca incessante ainda hoje, né, por aplicar modelos de ensino que vêm do exterior. E lógico, que fique claro aqui, já que a gente está falando de colonialidade, do exterior, importado, vindo de fora, a gente sabe que não é qualquer exterior. A gente sabe que é aquela meia dúzia de países hegemônicos, né? Uhum. Então, já tem uma questão aí. Quando a gente fala, são modelos que vêm do exterior, não é qualquer exterior, e a gente nem para pensar em que país a gente está falando. E nem é diverso, né? Como você falou, é uma meia dúzia que vão se repetindo sempre. Então, a gente pensa que que é porque é de fora, a gente está super variando aqui no que entra de cultura, mas é sempre a mesma, né? Ou uma pequena variação. Pois é, olha só como isso da variação já é a grande questão aí, né? Porque se a gente fala, por exemplo, no inglês, hegemonia é Estados Unidos e Inglaterra, tanto do ponto de vista da pronúncia e outras pronúncias, outros jeitos de falar, maneiras que demonstrem que o falante não é nativo, são considerados como erros, como também a cultura, né? A gente vê o ensino de cultura disfarçado, mal disfarçado de interculturalidade, acaba sendo algum tipo de imposição, né? Uma imposição ainda que sutil da cultura desses países, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Aí, quando muito, o livro didático menciona que existem outros países que também têm falantes nativos da língua tal, mas raramente é utilizado um áudio, raramente é utilizado como exemplo, né, uma fala dessas pessoas ou um texto de outros países. Quando é usado, geralmente é com aquela cara de exotização, né? Uau, que diferente! E ninguém traz essa postura quando está falando dos Estados Unidos e da Inglaterra. E o mesmo vale para outras línguas e seus países principais, né? Diferente, exótico. Se a gente começa a pensar nessas palavras, quão carregadas elas são, né? Então, existe um modelo que é normal, aceitável, desejável, e o que não é dessa forma é diferente, exótico, não diverso, né? Ganha outro peso quando a gente usa diverso ao invés de diferente e exótico. Eu acho que já está mais claro para as pessoas que têm essa conotação de menor valor, né? Então, e olha que em tudo isso a gente ainda está falando do quê? De falantes nativos, que é todo o ponto aqui, né? Da colonização que sobrevive até hoje como colonialidade. Por que não se está preparando,
por exemplo, brasileiros para falar inglês, para falar espanhol, para falar essas línguas, né, hegemônicas, com qualquer outra pessoa do mundo, somente com um falante nativo. Porque é isso que a gente faz. Tem nomes variados, um método isso, método aquilo, abordagem, né? Hoje em dia na moda aí abordagem comunicativa, que as pessoas não percebem que são só roupagens novas para as mesmas ideias, para as mesmas premissas de ensino. O que é a abordagem comunicativa? O que é o ensino comunicativo? O ensino que se pretende intercultural? São formas de se tentar fazer aceito pelo nativo. É como se comunicar com um falante nativo e daqueles países hegemônicos. É como entender diferenças culturais em relação à Europa e Estados Unidos. Muito raramente sai disso, e quando sai é para ser aquela unidade extra do livro, né? Aquela página de outra cor no fim da unidade, não é? Sim, não é para ser o padrão. Então, assim, cadê a língua enquanto instrumento de comunicação entre seres humanos? Não é. A língua tem sido ainda um instrumento para colonizar, porque o estadunidense, o inglês chega no Brasil com seus métodos, com seus materiais didáticos e ensina a nós brasileiros a nos comunicarmos com eles, só. Puxa vida, impactada. E como que o professor que está na sala de aula, trabalhando com esse livro, porque é o livro que a gente tem, consegue fazer um caminho diferente, consegue mostrar para as crianças, para os adolescentes que estão na sala de aula, que essa não é o único alvo, que esse não precisa ser o único objetivo, falar com americanos e, enfim, nativos falantes, né? Como que a gente expande tanto a visão do professor quanto a da criança ou do adolescente em sala? Ah, pois é. Primeiro a visão do professor, né? Você já completou aí. Porque antes de chegar na criança, né, precisa estar claro para o professor. Então, a gente não pode ensinar algo que a gente não entende ou que a gente não concorda plenamente, não é? A gente precisa concordar que o ensino tem sido feito, o ensino de línguas tem sido trabalhado de maneira a perpetuar a colonialidade. Só quando a gente entende isso, a gente consegue se propor a mudar. Se você achar que isso é radical demais, você vai acabar só reproduzindo. E aí, qual que é o resultado? O brasileiro não fala inglês, gente. O brasileiro não fala inglês, que é a principal língua adicional buscada no Brasil e no mundo. Imagina outras línguas. Então, assim, esse modelo de reproduzir o que vem de fora, né, de fora dos países hegemônicos, está funcionando? Não está funcionando. O primeiro passo é a gente, enquanto professora, entender que não está funcionando, que não adianta continuar aplicando os mesmos métodos, abordagens, materiais e avaliações e quadro comum europeu e esperar resultados diferentes. Os resultados são esses da colonialidade. Não funciona porque não conversa com a realidade brasileira. Então, como que a gente tem que chegar na sala de aula, né? Primeiro, sabendo que a língua é uma prática social inerente ao ser humano. Então, a gente não vai dizer que o nosso aluno não pode se expressar dessa ou daquela maneira, porque esse tipo de repressão é o que vai causar que ele trave lá na frente, né? Exceto, assim, situações muito extremas, tem certo tipo de palavreado que é bom evitar em sala de aula, mas exceto isso, não falar desse jeito, não falar português, a professora fingir que não entende português, olha como isso é violento. E não pode isso, e não pode aquilo, e aí depois a pessoa vai sair dizendo que trabalha com ensino comunicativo, que o que importa é se comunicar. Não é verdade. Não é verdade, e é isso que está causando todo esse fracasso aí do brasileiro em relação a outras línguas, né? Porque não é feito para funcionar. E a gente contribui com a visão hegemônica de que o português ele é uma língua menos importante ou menos interessante, que tem menos valor do que o inglês, né? E se a gente considera a educação um processo pelo qual todos os indivíduos se tornam agentes de promoção de mudança no mundo,
e o que a gente estava falando no primeiro episódio, né? Que a língua deve dar acesso, aumentar os acessos, aí a gente está caminhando do jeito contrário, né? E como que não caminha do jeito contrário? A grande pergunta, né? Então a gente considera tudo isso, a gente não limita o aluno a se comunicar na língua materna dele. Tem mais alguma coisa? Nossa, adorei que você já disse aí, Bruna, que a gente tá fazendo com que o aluno saiba menos e não mais, né? Ainda que em outras palavras, eu ia dizer isso também. A gente está ensinando uma língua para que o nosso aluno saiba menos, para que ele abandone, ele se sinta envergonhado da língua materna, já que o português brasileiro tem menos prestígio. É para isso? Porque, assim, vamos combinar que tem sido para isso. Mas para que serve ensinar? É para a pessoa saber menos ou para ela saber mais? Né? Então, já foi introduzida aí essa questão da solução. Primeiro, não proibir que a pessoa se expresse da maneira como ela, né, se sente melhor ali no momento. Claro que a gente tem noção, não é 8 ou 80, a aula de outra língua não vai ser completamente em português. Isso passa por a gente entender a importância das falas de grupos marginalizados. O que são grupos marginalizados? Brasileiros diante das línguas hegemônicas, grupos periféricos nas grandes cidades, os falares nordestinos, nortistas do Brasil, né, em relação ao sul e sudeste. E mais recentemente aí a gente tem a polêmica da linguagem neutra de gênero. Tudo isso são reivindicações de maneiras de se expressar de grupos minoritários. Ou a gente ensina a língua para emancipar as pessoas, ou a gente reproduz que tudo isso aí é inferior e não tem lugar na sala de aula. Os dois não dá, né? Se a gente quer ensinar língua para que as pessoas utilizem a língua para comunicar e para expressar a sua verdade e não só para ficar endeusando o falante nativo dos Estados Unidos e querendo ser aceito como parte daquele clubinho, então a gente precisa reconhecer que a realidade linguística do Brasil é esta. E só porque o colonizador disse que ela é inadequada, bem, não significa, né? A gente não vai continuar reproduzindo isso. Então, vamos valorizar. É o que a gente espera, exatamente, né? Que ótimo. Ufa, muita coisa interessante, bastante material. Acredito que quem está ouvindo a gente está com a cabeça fervendo, cheio de ideias, insights, tal qual eu estou aqui. Antes de finalizar esse episódio, eu queria colocar que, enquanto professor e enquanto essa postura do educador que não vai limitar que a criança se expresse em língua materna, eu quero adicionar que a gente pode auxiliar o aluno a expressar o que ele quer na língua de estudo, né? Que muito provavelmente é inglês. Então, a gente acolhe essa fala do aluno, procura entender o que ele quer expressar, e aí sim a gente diz como ele poderia expressar a mesma ideia numa língua diferente, né? Mas sem podar, sem fingir que não está entendendo, que é de uma violência, né? Fingir que não está entendendo o que a criança está falando, imagina só. Muito bom. E com isso a gente finaliza o segundo episódio e não percam o próximo, que já é o último do tema. E vamos falar um pouco mais sobre boas práticas que consideram a colonialidade e exemplos práticos que podem mudar já a sua próxima aula. Combinado? Marina, posso contar com você? Com certeza. Aguardo todo mundo aqui para o próximo episódio, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.